Sejam muito bem-vindos de volta a mais um boletim informativo aqui do nosso canal. Primeiramente, claro, antes de tudo e qualquer coisa, quero agradecer imensamente a Deus pela oportunidade que Ele está me dando mais uma vez de estar aqui na sua frente, gente, falando sobre política. Vamos aqui aumentar um pouquinho nossos conhecimentos, gente. Tá muita coisa tensa acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou trazer muita informação importante nesse vídeo aqui para todos vocês. Quero agradecer a presença, de cada um de vocês que estão sempre passando por aqui, prestigiando o nosso canal. Quero desejar não só um dia maravilhoso, mas que essa semana, seja uma semana repleta de muitas bênçãos, muitas conquistas na vida de cada um de vocês que estão do outro lado assistindo aqui nesse momento. Gente, é o que eu desejo mesmo, tá? Do fundo do meu coração para cada um de vocês. E se vocês me desejarem o mesmo aqui embaixo nos comentários, gente, vocês não têm noção do quanto eu vou ficar feliz, tá? Vamos lá, gente, começando aqui. Como eu disse pra vocês, realmente a situação tá extremamente tensa. Tá mais tensa do que a gente imaginava que iria ficar. Eu vou trazer aqui notícias da política nacional e também notícias da política internacional, tá? Mais uma vez, tá? Vou trazer aqui mais uma vez mais um vídeo da Daniela Lima. Gente, a Daniela Lima, hoje ela acordou com o pé esquerdo, tá? Hoje não sei o que aconteceu. Hoje ela acordou virada no giraia, porque assim, pela segunda vez, aqui já é o segundo vídeo em menos de 24 horas em que ela detona, ela destroça o governo Lula, tá? Mais precisamente o Lula, vocês vão entender? Esse aqui é mais um vídeo, tá? Da outra lá, ela falou sobre a alta do preço dos alimentos, da questão da comunicação do governo. Aqui, ela já foi direto ao ponto, tá? Essa questão que tá pegando muito, inclusive tem muitos parlamentares da oposição já pedindo impeachment do Lula. É essa questão do pé de meia. Gente, a Daniela Lima, tá? Ela acaba de falar sobre essa questão da pedalada fiscal aqui dentro desse desgoverno Lula, que assim, ficou muito escancarado, gente? Aí, dela ter detonado e destroçado o Lula nessa questão da pedalada fiscal, se a Daniela Lima tá aqui detonando essa questão, é porque a situação é muito mais grave do que a gente imagina. Aí vocês vão entender assistindo esse vídeo dela. Vejam só. Acho que o Pix do Lula não tá caindo na Globo não, gente, porque ela detonou o Lula aqui, vejam só. A oposição sentiu o cheiro de sangue. O governo foi muito mal na crise do Pix, acho que todo mundo já falou isso. O governo nem tentou se apresentar para o jogo. Não entrou em campo. Não quis fazer a disputa política. E eu considero isso, assim, desde o dia 1, um erro inaceitável. Porque tem derrotas que são doloridas, para todos os lados, para quem é governo e para quem é oposição. Mas você não se apresentar, não entrar em campo, ganhar de WO, realmente foi vexatório. E aí o que acontece? Os diversos estamentos da oposição percebem, tem uma fórmula que eles não conseguiram rebater. E 2, será que a gente não está aqui, talvez, perdendo a oportunidade de trazer para o debate o que é do jogo, questões que podem ser exploradas? Eu vou começar a falar do pé de meia, porque eu sei que você tem muita apuração sobre os alimentos. Pé de meia, gente, é o único programa novo, de fato, do governo Lula 3. Preste atenção aqui, gente, que ela faz questão de frisar, tá? O pé de meia é o único programa criado nessa atual gestão do governo Lula. Aí, agora vem o desastre. Assistam. Ter o aluno no ensino médio, para combater a evasão escolar, que é uma praga num Brasil onde a gente ainda convive com muito semi-analfabetismo. Bom, esse programa, ele foi travado pelo ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União. O ministro acatou uma representação no Ministério Público de Contas, que diz o seguinte: o pé de meia vai ser abastecido com recursos de um fundo privado que é formado por dinheiros públicos. E isso me parece um subterfúgio que tira transparência. Porque se é um programa parecido com o Bolsa Família, parecido com o que a gente já viu, por exemplo, o Vale Gás, por que ele não está no Orçamento Geral da União, está saindo por meio de um fundo? Me parece um subterfúgio. Então eu vou travar e vou chamar todo mundo para me explicar. Dito e feito, hoje tem vídeo da oposição nas redes dando uma interpretação mais larga para esse problema. Dessa vez, o governo aparentemente vai se apresentar para a briga na justiça, então já entrou com recurso. O ministro Rui Costa disse que eles vão tentar garantir que em 2025 seja a execução via esse fundo, em 2026 colocar no Orçamento Geral da União como que é o ministro, e também na política. Deputados e tal falando nas redes para ver se dessa vez freia um pouco o avanço. Resumindo para vocês, gente, tá? Logicamente, teve uma pedalada fiscal na cara dura, E o governo tá ali tentando reverter. Tipo assim, o governo recuou na questão do PIX, da fiscalização da Receita Federal. O governo recuou na questão do preço dos alimentos, da prorrogação da validade do preço dos alimentos. Aí o governo foi lá, recuou de novo. Agora, nessa questão do pé de meia, eles estão tentando reverter a situação
junto ao Tribunal de Contas da União para que nada grave aconteça com o Lula, porque vocês sabem muito bem que a oposição está em peso pedindo o impeachment do Lula por causa dessa questão da pedalada fiscal. A contrapartida, nesse momento, devem ter vários ministros do Lula batendo na portinha do Tribunal de Contas da União, do Nardes, falando, olha, pega leve. Inclusive já teve até informação, né, do AGU Bessias lá, pedindo para pegarem leve nessa questão, porque assim, é o único programa criado mesmo nessa gestão do Lula, e assim, né, corre o grande risco de ser derrubada esse programa corre um grande risco de ser derrubado pelo Tribunal de Contas da União. Qual que é a função do Tribunal de Contas da União? Fiscalizar o que o governo, que o Lula faz com o dinheiro do contribuinte, com o nosso dinheiro. Agora, se ele está pagando, né, um benefício que não foi autorizado pelo Congresso Nacional, isso é improbidade administrativa, isso é fraude, isso é crime, isso é caracterizado como pedalada fiscal, e, claro, passível de impeachment. Agora, Lula pode sofrer impeachment, gente? Isso aí só Deus dirá, né? Mas assim, o que tem precedentes é o que o TCU, o Tribunal de Contas da União, está exigindo que eles expliquem. Vem aqui todo mundo e me explica aí por que é que vocês estão pagando um benefício de altíssimo valor, sendo que esses valores não foram aprovados pelo Congresso Nacional. A bomba, gente, estourou pro lado do Lula e o homem tá com um pepino gigante para resolver. Agora, se vai conseguir resolver, é outros 500, né? A oposição tá aí cobrando impeachment, tá? Vários deputados, senadores estão ali cobrando impeachment do Lula. Vamos acompanhando aí todas essas questões. Agora, vamos falar sobre o STF. Nesse vídeo aqui, gente do céu, o comentarista da revista Oeste destroçou o ministro do STF sem dó e nem piedade. De quebra, ele fez uma revelação bombástica que eu tenho certeza absoluta que você que está aí do outro lado não fazia a menor ideia de que isso estava acontecendo. Vejam só. Em primeiro lugar, como fala o ministro Luiz Roberto Barroso, é impressionante, né? Fala mais até do que o próprio presidente da República. Esse sim, que tem o microfone à mão, pode se comunicar com a nação, mas por que o presidente do Supremo Tribunal Federal tem de opinar sobre tudo o tempo inteiro e principalmente fora das nossas fronteiras? Está na Suíça, depois vai aos Estados Unidos. Nós estamos pagando o salário dele. Ele é um funcionário público. Nós, pagadores de impostos, bancamos o salário dele. Por que é que ele não está em Brasília? Estamos no recesso do judiciário. Então faça atividades correlatas. E não vá falar do Brasil fora das nossas fronteiras. Não tem nenhum espaço em Brasília para um grande debate sobre redes sociais. Aliás, até a AGU, né? Até o Jorge Messias, advogado-geral da União, que decidiu ser também procurador e promotor público, né? Parece estar no Ministério Público, convoca audiências. Convoque uma audiência, então, presidente do Supremo Tribunal Federal. O que é que está falando lá fora? Bom, ponto 1. Se você lê a frase do ministro Luiz Roberto Barroso, ela acabou de passar aqui na tela. Se puder, a gente pode até repeti-la aqui em imagem. É uma frase que tem sentido, né? Olha, a imprensa checa os fatos, devemos respeitar o papel do jornalismo. Sim, nós aqui na Oeste cumprimos a nossa missão. Exatamente esse. Separar fato de opinião, o papel importantíssimo que é um conjunto de fatos comuns e por aí vai. Tá na tela. O problema é quando ele começa a atacar as redes sociais e coloca as redes sociais como antagonista da imprensa. Não é antagonista da imprensa. A imprensa sabe trabalhar nas redes sociais. É o advento da tecnologia. Quem se opõe às redes sociais é quem quer o monopólio da informação. Aí é outra história. Aí você pode pegar grandes corporações, principalmente o principal conglomerado de mídia no Brasil, que é o Grupo Globo, que é contra as redes sociais, que quer censurar as redes sociais. É a favor de projetos de mordaça e a favor dos ministros do Supremo que pregam isso abertamente. Principalmente Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Gilmar Mendes também, o decano. Mas vamos lá, não são antagonistas. As redes sociais e a imprensa, elas deveriam trabalhar juntas. A imprensa entende o papel da plataforma X, do Instagram, do Facebook e a partir dali conseguem se comunicar, porque as redes sociais têm uma capilaridade muito maior do que o jornal, do que o papel, do que o site, do que as emissoras de TV que não têm audiência. Esse é o ponto. O fato é o monopólio da informação. E como esses grupos de mídia, aqui finalizo, Paula, como esses grupos de mídia trabalham em consonância com a ideia da censura que o consórcio prega, aí sim, então cria-se o inimigo geral do planeta. As redes sociais que, ao fim e ao cabo, só insistem na liberdade. Gente, porque você que tá do outro lado me assistindo, você sabe que esse aqui é um dos poucos canais que gosta de interagir com os inscritos aqui. Inclusive, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui embaixo no canal. Vejam só, por que você acha que a Rede Globo quer a regulamentação das redes sociais? Por quê? Por que você acha que a Rede Globo quer a censura
nas redes sociais. Gente, vou citar aqui um exemplo. O grupo Rede Globo, a audiência da Rede Globo simplesmente derreteu, definhou. Isso por causa do avanço das redes sociais. As pessoas deixaram de consumir somente notícias e informações divulgadas pelo grupo Rede Globo, que na sua grande maioria das vezes as informações chegam completamente deturpadas, né? Para exatamente fazer com que aquilo seja positivo para o desgoverno Lula. Então as pessoas pensam assim, gente, mas será mesmo que o país está tão bem assim? Será que esse desgoverno está indo tão bem? Será que o governo Lula está indo tão bem assim como a Rede Globo sempre mostra nas suas programações? Aí você vai ver uma revista Oeste, você vai ver um canal como esse aqui ou de outros canais nas plataformas, vocês vão ver que a realidade é completamente diferente daquilo que é divulgado pelo grupo Rede Globo, na sua grande maioria das vezes. Então é essa diferenciação. A gente traz a notícia nua e crua do jeito que ela é, do jeito que ela realmente sai do governo federal. Se a notícia é boa, a gente traz. Se a notícia é ruim, a gente mostra também. Agora, a grande preocupação do grupo Rede Globo, por exemplo, em acabar com a rede social, censura na rede social, regulamentação da rede social, logicamente é um desespero. Tipo assim, a gente está perdendo audiência porque as pessoas estão decidindo consumir mais informações verdadeiras, sem deturpações, nas mídias, né, através das redes sociais. E isso sim, gente, é um terror. Isso virou um verdadeiro terror, porque quanto menos audiência a Globo tem, menos anunciantes. Quanto menos anunciantes, resultado é o quê? Tem que ficar mandando todo mundo embora, como ela está fazendo aí recentemente. Você raramente vê um daqueles atores, né, tipo aqueles grandalhões do alto escalão trabalhando hoje, porque tem que mandar embora. Jornalista do alto escalão, tudo mandado embora, porque não tem dinheiro, gente, não tem anunciante. Se não tem audiência, né, o pessoal tá indo para as redes sociais. Se não tem audiência, não tem anunciante. Se não tem anunciante, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, como que vai pagar os atores, né, caríssimos, os jornalistas, os cantores? Esse é o resultado. Então, para eles, ó, gente, vamos aprovar logo essa regulamentação das redes sociais, vamos censurar, porque o trem tá ficando feio aqui pro lado do grupo Rede Globo. Então é mais ou menos assim que funciona. Então é por isso essa grande preocupação de ministros do STF, que sempre alinhado com essas coisas da canhota e da esquerda, essa preocupação. Essa é só uma opinião minha, gente, tá? Se vocês pensam diferente, pode colocar aqui embaixo a opinião de vocês. Presidente, quero abrir essa entrevista falando sobre a posse de Donald Trump na última segunda-feira, dia 20 de janeiro. Pergunto ao senhor como foi acompanhar à distância a posse de Donald Trump, como é que o senhor se sentiu ao ver as imagens, as fotos do evento, ao ver o seu filho e também a sua mulher, Michelle Bolsonaro, o representando neste evento tão importante aí da posse de Donald Trump? Primeiro, obviamente, né, preparei para ir. Chegou o convite oficial, o Eduardo recebeu, inclusive, e nós peticionamos o Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro aí, o encarregado do meu inquérito. Eu confesso que tinha esperança, porque afinal de contas eu não sou réu, as acusações são narrativas, mas infelizmente a decisão foi contrária. Só quero lembrar de uma coisa aqui, que vale até para o programa de respeito, sei disso, mas vale até como uma sessão de humor. Quero lembrar que em 2018, o Lula, após condenar a segunda instância, teve a autorização do Supremo para ir para a Etiópia. Ele não foi por outro motivo. Então, em 2018, condenado a segunda instância, ele teve autorização para ir para a Etiópia. E tinham dois painéis lá. Um painel era o seguinte: parceria renovada para acabar com a fome na África até 2025. Eu acho que a fome vai acabar esse ano na África. Tá? E o outro painel, repito, mesmo condenado a segunda instância, o outro painel, vencendo a luta contra a corrupção. Daria um programa para discutir isso aí, mas vamos lá. Logicamente, uma negativa, eu me senti abalado, né? Fui ao aeroporto, eu me emociono, sou ser humano, né? Sou apaixonado pela minha esposa, né? E obviamente ela foi sozinha para lá. Ela esteve chegando lá, teve a companhia do Eduardo e participaram de alguns eventos, né? E eu fiquei muito feliz com a presença dela, com a maneira como ela se comportou lá, a imagem que ela transmitiu, a mesma de antes de eu ser presidente, durante eu ser presidente e agora também. E, obviamente, deu matéria na imprensa do mundo todo a negativa, demonstrando como é que pode alguém que não responde, que não é réu, não tem nenhuma acusação de corrupção, de desvio, né, de falcatruas, de dinheiro na cueca, não vai para fora. É uma adesão, no meu entender, pessoal. Mas vamos lá, a gente enfrenta e vamos em frente. Tiramos aí fizemos a devida limonada, isso tudo, né?
E acompanhei os discursos do Trump aqui, fiquei para nós até por volta das 2 da manhã acompanhando, até o último evento que ele participou, os bailes, e eu me senti orgulhoso, né? Em especial pelo primeiro discurso que ele fez, falando de algumas das 100 medidas, decretos que ele estava assinando a cada um daqueles eventos naquele 20 de janeiro. Algumas coisas interessam para nós, o Eduardo está em condições de falar algumas dessas medidas, e obviamente quem tem que resolver os problemas do Brasil é o Brasil, mas alguma coisa vem para cá. Então é um exemplo que nós temos do que aconteceu lá, do que nós faríamos caso voltássemos. Deixo claro, ele retornou, o Trump, temos muita coisa em comum, até a tentativa de assassinato, um tiro que pegou na orelha dele, a facada em mim, a forma como ele perdeu as eleições lá, a forma como ele se empenhou depois, sofrendo o lawfare, né, que é o ativismo judicial em seu país, ameaça de prisão o tempo todo, como fazem comigo aqui no Brasil, né? E ele venceu a todos esses obstáculos. A gente espera vencer aqui também, porque eu digo, por exemplo, eu não disputar uma eleição por inelegibilidade, qual foi o crime? Reuniu-se com embaixadores, participou do evento 7 de setembro, bem, no primeiro não teve abuso, não teve poder político. O que eu ganhei com a reunião com embaixadores? Nada. Abuso de poder político, não usei estrutura nenhuma do 7 de setembro para me dirigir à população. Tá? E ter uma eleição alijado de mim, que quer alguns queiram ou não. Eu sou o maior líder da direita na América do Sul. Ele queria concorrer às eleições, como Maduro concorreu o ano passado na Venezuela, sem os dois principais opositores, que era a Maria Corina e o Capriles, e ficaram inelegíveis por 15 anos. Por quê? Qual foi a acusação? Atos antidemocráticos. Alguma coincidência com o Brasil? Eu até, cumprimento o Daniel Ortega, porque pelo menos ele é mais sincero. Lá a oposição não concorre, não por inelegibilidade, mas pelos 7 opositores estarem presos. Acusação, atos antidemocráticos. É a mesma coisa como está presa agora, pouca gente sabe disso, a ex-presidente da Bolívia, Janine Áñez, 10 anos de cadeia. Acusação, atos antidemocráticos. Aqui no Brasil, qualquer coisa que se faça, né, atentou contra a democracia, tentou mudar de forma violenta o Estado Democrático de Direito. Alguns se intitulam, eu sou a democracia, eu sou o país, eu represento aquilo que o povo quer. Bem, e nós acompanhamos uma violenta perseguição a quem pensa diferente da esquerda. Estados Unidos, muita coisa para eles e vão ter reflexo aqui, obviamente. A população vem sentindo devagar o que foi discutido lá e ele vê que nós queremos também. Nós não queremos agenda woke, nós não queremos aqui questões menores, ideologia de gênero, se bem que eu digo, a ideologia de gênero é importante porque é o patrimônio de qualquer um de nós que tem filho. O patrimônio maior, qualquer um que tem filho, né? Ou melhor, o patrimônio maior de quem é pai são seus filhos. E não temos que botar na cabeça da criança com 6 anos de idade e estimulá-la, por exemplo, a mudar de sexo. Já tivemos um projeto, eu quanto deputado aqui na Câmara, uma deputada do PT apresentou um projeto em que o pai não tinha que decidir se a criança ia ou não mudar de sexo. Até em 2012 teve um quebra-pau comigo com a deputada do PT lá do Rio Grande do Sul, na Câmara, ficou marcada aquela cena, né? E ela estava lá defendendo o estuprador, dizendo que com 17 anos, o Champinha, ele tinha violentado por 3 dias a Liana Friedenberg. Depois a matou com requinte de crueldade. Deu com a costa do facão na cabeça dela. Não, ela não morreu. Daí ele cortou o pescoço dela com um facão cego. E lá essa deputada do Rio Grande do Sul dizendo que o Champinha não sabia o que ele estava fazendo porque tinha 17 anos. Mas esse pessoal desse partido diz que uma criança de 6, 7 anos de idade pode mudar de sexo. Nós não queremos isso. O povo quer outra coisa. Quer arroz, quer feijão, quer um meio de sobrevivência melhor, quer um emprego, quer ter esperança de um futuro, ter uma vida melhor para dentro de casa. Os Estados Unidos foi uma resposta a isso. Como os democratas, com o Biden estava conduzindo lá o país, que tem alguns estados que estão realmente tomados pela droga, você pode falar melhor do que eu sobre isso aqui, o americano não quer isso daí. Graças a Deus, Donald Trump se elegeu presidente da República. Então nós temos um espelho, uma luz para o nosso futuro aqui. Porque os nossos costumes são semelhantes. Somos cristãos. A população do Brasil, a exemplo da americana, quer liberdade, respira liberdade, em especial a nossa liberdade de expressão. Eu parabéns a vocês da Oeste, tá? Que lutam por isso.
passou a ser uma minoria, passamos a ter um jornalista militante, né, aí fora, que passa pano para o governo em troca de verba publicitária. Não pode ser assim. Depois, caso eles venham a censurar as mídias sociais, vão ser ali os jornalões. VAC, tá? Dessa vez o homem foi simplesmente cirúrgico. Ele destroçou esse desgoverno Lula sem dó e nem piedade aqui nesse vídeo. É um dos melhores vídeos que você vai assistir nesse dia de hoje. Vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Vejam só. Ganhou um ar de emergência, até mesmo de razão de Estado. A busca do governo Lula por baixar preços de alimentos. Eles vêm subindo mais do que a inflação, que por sua vez foram aumenta, pelo menos os preços dos alimentos, pelo menos desde a metade do ano passado. Com o agravante de que a inflação de alimentos tem proporcionalmente um impacto muito maior no orçamento das pessoas mais pobres. E um efeito devastador na popularidade de governantes. O governo se encontra agora atarantado para entender o que aconteceu e para tentar consertar um pouco dessa desagradável situação, para dizer o mínimo. A subida dos preços dos alimentos tem várias causas envolvidas, entre elas fatores de mercado interno e externo, custo Brasil e políticas públicas. Leia-se questão fiscal. Todo governo que é contumaz em gastar mais do que arrecada acaba provocando inflação. Seria tudo ainda pior, hein? Não fosse a Revolução Agrícola Brasileira, representada pelo extraordinário aumento de produtividade do agro. Mas ele sozinho não resolve. Lula quer logo alguma coisa para anunciar que barateou a comida do brasileiro, algo que gere um bom marketing político. Não está fácil. As tais forças de mercado continuam pressionando preços de carnes, café, açúcar, ou seja, o governo não controla os preços das commodities agrícolas, que dependem muito também das taxas de câmbio, e oscilam para cima com a forte demanda, ajudada pelo impulso da política fiscal do Lula III. Ela foi plantada lá atrás. Parte da colheita é a inflação também de alimentos. A gente colhe aquilo que planta, né? O Lula, a partir do momento em que ele decidiu gastar muito mais do que ele arrecada, ou seja, ele gasta muito, ele arrecada X, mas gasta muito mais do que aquilo. O resultado disso é o quê? O dólar alto, a inflação alta e o poder de compra do povo brasileiro simplesmente despencou, né? E isso deixou o povo brasileiro muito assustado, né? Porque há muitos anos, né, na história da política brasileira, que algo tão estrondoso nessa questão da inflação, tão alta nesse momento, não assustava o povo brasileiro, né? Então o povo tá sentindo muito na pele. E o Lula, gente, com essa questão da alta nos preços dos alimentos, acabou de tomar aqui uma decisão que não tá preocupado com o bolso do povo brasileiro, ele tá preocupado com a eleição de 2026. Aí ele tomou uma decisão bomba, que eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Aí sim vocês vão entender o desespero do Lula com 2026 nessa questão da inflação, da alta no preço dos alimentos. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação aqui. O desespero do Lula, gente, tá aqui. Vejam só esta informação que foi divulgada pela Gazeta do Povo, que eu amo de paixão, porque aqui tem verdade. Aqui não é igual a Rede Globo. Gazeta do Povo, aqui tem verdade, sem deturpação, sem malabarismo. Tá aqui. Com popularidade em queda, Lula busca solução mágica para baixar a inflação da comida. Pessoal, o Lula, ele tá numa sinuca de bico, porque ele, como fez muitas promessas durante a campanha, ele não pode cortar gastos. Tipo assim, diminuiu o número de ministérios. Não pode, porque ele prometeu os cargos, né? Então, assim, nossa, gente, tem muito ministério, mas infelizmente aqui eu não posso mexer, porque eu prometi mundos e fundos pro pessoal me ajudar a vencer a eleição. Aí o pessoal ajudou, ele venceu a eleição, aí ele teve que ir lá dar os cabides de emprego, né? E utiliza, né, as estatais, os ministérios para fazer tudo isso. Só que tem essa questão, gente, da inflação muito alta, o poder de compra do povo despencou e a popularidade do Lula derreteu, depinhou. Para ele que quer se eleger em 2026, ele tá numa sinuca de bico, tipo assim, ele não pode cortar gasto, porque prometeu mundos e fundos durante o pleito eleitoral, teve que cumprir, e a comida tá cara, o povo tá desesperado, o povo tá furioso com a alta nos preços dos alimentos. E a popularidade do Lula tá assim, despencando de uma forma devastadora. E o Lula tá desesperado. Gente, o que é que eu faço? Não posso cortar gasto, mas como é que eu vou fazer pro preço dos alimentos descer? É algo, tipo assim, o Lula ele vai derreter até o fim do seu mandato. Não tem outra, não tem como ele descer a inflação se não cortar gasto. Então a conta não bate, a conta não fecha. E assim é o motivo do desespero. O que é que o Lula vai fazer? Essa inflação vai continuar alta até o finalzinho do seu mandato. Lá no finalzinho ele vai fazer ali um cortezinho de gasto para cair um pouquinho a inflação, para o povo achar que, nossa, agora sim, o Lula salvou o Brasil. Aí o povo vai lá e vota no Lula. E esse filme a gente já assistiu, ó. Esse filme a gente já assistiu trocentas vezes. Lamentavelmente tem muitas pessoas que caem. Próxima informação na tela, divulgada daqui a poucos instantes, gente. Vejam só isso aqui. Moraes ataca novamente. Moraes cobra a justiça, tá? Moraes cobra a justiça
do Paraná sobre uso de tornozeleira por Felipe Martins. Tá aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu 5 dias para a Justiça do Paraná apresentar um relatório sobre o cumprimento de medidas cautelares impostas ao ex-assessor Felipe Martins, envolvido na investigação, tal. O que foi que aconteceu? Por que aqui o Alexandre de Moraes deu 5 dias? O ministro do STF manteve Martins preso por 6 meses no ano passado, indevidamente, segundo o ex-desembargador e advogado Dr. Sebastião Coelho, tá? Ficou preso durante 6 meses, indevidamente. A prisão ocorreu no âmbito das investigações sobre alternativa, tá? Ele ficou detido em fevereiro a agosto, quando foi solto com a obrigação de cumprir medidas cautelares, como usar tornozeleira eletrônica, devolver seus passaportes, comparecer semanalmente à justiça, não acessar redes sociais e não manter contato com os demais investigados do inquérito. A cobrança de informações foi feita no último dia 21. A determinação foi uma resposta a um ofício recebido pela Justiça do Paraná, questionando se as cautelares impostas a Felipe seguiam em vigor. E Martins ficou conhecido, tá aqui, o ex-assessor também foi condenado, a condenação foi motivada, ou seja, o Alexandre de Moraes, ele quer ter certeza de que o Felipe Martins está cumprindo todas as medidas cautelares impostas por ele, porque assim, se tiver gente, se o Felipe Martins, tá, deu um passinho em falso, tipo assim, uma medida, das várias medidas, se ele deixou de cumprir uma medidazinha, podem ter certeza absoluta que o Moraes não vai pensar 2 vezes, volta pra cadeia. Não, como ele fez com o Daniel Silveira. Ai, gente. Difícil.